Shavuot, meus irmãos. Hoje, o tema da mensagem é o herói esquecido. Senhor, em nome de Yeshua, nós invocamos o Teu nome, a Ti dando graças, obrigado pela oportunidade. Nós já começamos essa semana, Pai, com louvor de elevação, reconhecendo a Tua grandeza. E nós confessamos a nossa pequenez diante do Senhor. Mas nós temos um herói que muitas vezes pode estar caindo no esquecimento no coração de muitas pessoas. Mas hoje é um dia de lembrança. Então que nós possamos lembrar quem nós somos diante dele e quem ele é para nós. E que em nossa vida possa valer a pena. Em nome de Yeshua, que assim seja. Então o tema da mensagem de hoje, dessa Drashá de Seudat Mashiach, é o herói esquecido. Herói é um termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Não só coragem, mas bravura também, um ato conhecido genuinamente heróico, quando uma pessoa desempenha ou toma determinada atitude de forma altruísta, ou seja, sem motivos egoístas, ou que envolva o seu ser, mas apenas segurança e bem-estar de terceiros, Uma pessoa que se preocupa com outras pessoas. E ele é esquecido por quê? Porque algumas situações podem estar te fazendo esquecer de quem ele é. Pode cair a apagar da sua memória, ou não lembrar por descuido ou negligência. E isso que a gente tem de lembrar hoje. Hashem nos deseja nos trazer à memória, primeiro, quem nós somos. Quem nós somos para Ele? A quem servimos? Talvez você possa ter se esquecido. Saber quem somos tem a ver com nossas ações, as nossas decisões, aquelas que tomamos principalmente no momento da dificuldade, quando a gente se sente pressionado. Em Vaikra 19:2, nós temos um convite do Eterno para sermos santos. Sejam santos, pois Adonai, o Deus de vocês, é santo. Em Coríntios, 2 de Coríntios 7:1, Shaul diz que para desenvolver a santidade é necessário ter temor. E temor é obediência mesmo quando a gente não compreende. Então que a gente possa refletir nesse dia como está o nosso relacionamento com o Senhor. 1 de Pedro 2, 1 de Kefa 2, 9 e 10 diz: vocês, porém, são um povo escolhido. Lembra quem você é. Você tem valor. O Senhor disse aqui, nesse lugar, você não foi rejeitado. Eu não fui rejeitado. 1 de Kefa 2, 9 e 10. Vocês, porém, são um povo escolhido. Kohanim do rei. Olha a importância que você tem. Você é Kohanim do rei. Nação separada, o povo de Adonai. Por quê? Para louvar aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E essas coisas a gente não pode esquecer, irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Em Yeshayahu 41, 8 e 9 diz assim: mas vocês, Israel, meu servo, Yaakov, a qual eu escolhi, descendentes de Avraham, meu amigo, eu os trouxe dos confins da terra, pertinho de Orosh-Vitor. Juntei-os dos lugares distantes e disse: você é meu servo, eu te escolhi e não rejeitei. Nós somos judeus messiânicos. Caminhamos entre duas valas, a vala do legalismo e a vala da graça. Nós caminhamos entre as duas valas e nós cremos na Torá e nos profetas. É um caminho para a vida. Levíticos 18:5 diz assim: guardem as minhas leis e as minhas regras. Se alguém as cumprir, terá vida por meio delas. Eu sou Adonai. É uma condição, irmãos. Nós podemos ou não. Se você viver por meio delas, você será salvo. E a graça, muitos pensam aí ser favor imerecido, e na pior das hipóteses a gente cai na situação da graça permissiva, que tem nos afastado do Senhor de uma forma sutil.
Olha, afinal de contas, eu posso fazer tudo o que eu quero. E não é isso que o Senhor tem para nós. No judaísmo messiânico, nós temos o dever de todo ano, nós lemos aí 54 parashot nos ciclos anuais, não é? Algumas delas são conhecidas como parashot merobarot, são parashás conectadas umas nas outras, não é? Dentro de um ano, então, nós lemos toda a Torá, os 5 livros que nós conhecemos aí como Pentateuco. E essa é a forma que o Senhor tem de nos fazer aprender as coisas dele e não esquecer. É a metodologia da repetição. Moshe recebia, né, o Eterno entregava para ele no Sinai, ele passava para Yehoshua, ou para os anciãos ali, e eles iam repassando para o povo, repassando. E quando a gente ensina, a gente aprende um pouco mais, mas não adianta a gente só saber e não praticar. Então Moshe, o que ele fez? Ele transmitiu a Torá. Transmitir não é dar. Quando ele transmite a Torá, ele diz, olha, esse é o caminho, mas para você conseguir fazer isso aí, você tem algumas condições, existem algumas circunstâncias. Todas as respostas de Yeshua, todas elas para o adversário, foram obtidas dentro do livro de Devarim, palavras. Todas elas. E Yeshua nos ensinou a usar a palavra contra o adversário. Mas a gente ainda tem tentado da nossa força. E ele fez isso por quê? Para que a gente tivesse o modelo. Isso está descrito em Mateus 4, do verso 1 em diante, se você quiser olhar nas suas escrituras. Porém, mesmo que tenhamos o acesso contínuo à leitura das parashot, aliás, o programa Parashá hoje está na grade, né, da rádio, 2 vezes por semana a gente estuda a Parashá da semana para que a gente chegue ali no Shabat mais preparado para receber aquilo que o Senhor tem para entregar para nós. Esse é o intuito, não é? Que você possa aprender para praticar. O que a gente quer, na verdade, o que eu tenho buscado é transformação de vida. Eu escuto a palavra do Senhor para que ela venha de alguma forma transformar minha vida. O Orochi sempre traz assim para nós. Nem de longe eu sou quem eu era, mas eu ainda tenho muito para melhorar. E é esse o caminho que eu escolhi seguir. E permitir que o Senhor me corrigisse em todos os aspectos. Estou em construção. Estou aprendendo ainda com os meus irmãos. Acredito estar ensinando algumas pessoas, mas eu tenho aprendido muito mais. E sou grato por isso, que o Senhor tenha a liberdade de corrigir minha vida. Porém, mesmo que nós tenhamos, não é, 2 programas semanais para estudar a Torá, eu vos advirto, não podemos esquecer o herói da nossa história, que é Yeshua. Não podemos deixá-lo de fora da nossa equação. Yeshua percorreu toda a Torá, irmãos. Ele caminhou por ela. Na verdade, a Brit Hadashah, que a gente conhece, ela só veio depois de Yeshua. Então ele fez sim, não é, a circuncisão, a Brit Milá, no 8º dia. Ele fez o Bar Mitzvah, ele se apresentou diante dos sacerdotes. Ele observava, não só ele observava a Torá, mas todos os Talmidim. Yeshua citou o livro de Devarim mais que qualquer outro livro nas Escrituras. Quando questionado qual é o maior mandamento, em Marcos 12, 28 ao 34, o que ele respondeu? Olha lá, irmãos. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'achavta et Adonai Elohecha bechol vavecha uvechol nafshecha uvechol medecha. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Nós não podemos esquecer disso. Yeshua não veio abolir a lei nunca, mas fez cumprir os profetas. Isso está escrito em Mateus 5, 17 ao 19. Em Mateus 19, 18 ao 21, quando um homem rico queria obter a vida eterna, o que Yeshua disse? Obedeça as mitzvot. Quais? Não mate, não adultere, não dê falso testemunho, honre os seus pais, ame o próximo. Isso é Shemot, irmãos. Isso é Torá. Repetido depois em Devarim, capítulo 5, que é uma repetição. Como nós somos os discípulos de Yeshua hoje, nós precisamos estudar a Torá. Sofremos por não conhecer o Tanar e o poder de Deus.
Sofremos por não ter conhecimento do que Ele pode fazer, o impossível na nossa vida. Lucas 24, do 13 ao 36, relata a história dos discípulos de Emaús, não é? Yeshua aproximou-se e ensinou as escrituras judaicas, o Tanar. O que é o Tanar, não é? Torá, Nevim, Ketuvim. A Torá são os 5 primeiros livros das escrituras. Nevim, em hebraico, são os profetas, e Ketuvim são os escritos. Tem Iov, também tem os rolos, né? As Migilat de Esther, Migilat de Ruth. O Senhor ensinou isso, irmãos. O profeta e Moshe. Nos atos poderosos da Ruach HaKodesh, a Ruach deixou em Shavuot, a festa que a gente está contando os dias aí de Homer, para receber a Torá. Em Shavuot a Torá foi outorgada, mas também foi a descida da Ruach. A Torá foi dada para todos, mas nem todos querem viver pela Torá. Estamos esquecendo, irmãos. Esquecendo dos valores, movendo os marcos antigos. Deixando de dar valor ao que tem valor. Deixando de viver pela palavra do Senhor, que nos transforma e nos renova todo dia, nos desafiando a ser homens e mulheres melhores para o Senhor, desafiando a ter mudança de vida, alcançar uma estatura jamais alcançada, gerando transformação de vida necessária. O Senhor quer nos mudar. Ele sabe que a gente pode. Nós não fomos rejeitados. O Senhor conhece a nossa limitação e Ele não se intimida. Ele fala se, porque se a luz que há em ti for trevas, com grandes trevas serão. Mas se a trevas que há em você for luz, vai iluminar demais. E o que é um pontinho de luz no meio das trevas, irmãos? Vai iluminar muita coisa. Então, permita que o Senhor transforme a sua vida em nome de Yeshua. E Emiarro já nos alertava sobre isso, irmãos. Olha, Jeremias 6,16, assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e observem, perguntem sobre os caminhos antigos, qual é o bom caminho, sigam e terão descanso para a alma. Mas a gente quer evolução. Isso já passou. Em Yeshua estão as 2 alianças, não é? A primeira feita a Abraham, uma circuncisão da carne, a segunda a circuncisão do coração, e uma não vai anular a outra de forma alguma. A Ruach HaKodesh nos adverte com veemência que a primeira aliança é válida, mas não podemos deixar a segunda aliança de modo algum. Yeshua não é mais um entre os profetas, ele é diferente de todo aquele que já esteve aqui. Hebreus, judeus messiânicos, 1 verso 3, este é o resplendor da Shekinah. A Shekinah é a presença divina, é a habitação, é aquilo que o Senhor espera que a gente seja. Eu sempre vou lembrar que Mishkan tem a ver com Lishkom, um lugar de descanso, um lugar de habitação, um lugar que o Senhor quer habitar dentro de nós, não no templo feito por mãos humanas. É aqui que Ele quer habitar, ó. Nessa morada aqui, ó, que somos nós. O Filho, este Filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois dele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita de Hagdullah Bamromim. Esse Hagdullah Bamromim significa grandeza nas alturas. Ele está onde nenhum ser humano jamais entrou, mas ele fez um acesso, irmãos. Existe um acesso, existe uma porta da largura de um homem, para que a gente possa ter acesso por meio dele. É impressionante a quantidade de livros que temos sobre a história de heróis esquecidos. Pessoas que dedicaram suas vidas e fizeram muito pelos seus, e em muitos casos foram esquecidos. Aqui nós já estudamos, até vimos o filme, né, O Ato de Liberdade, que fala sobre a vida de Tuvia Bielski, que resistiu salvando ali 1.200 vidas, mas morreu sem reconhecimento algum, sem recurso. O mesmo se deu com Schindler. Após a morte deles, eles foram imortalizados por meio de livros e filmes. Este caso nos mostra como necessitamos do bem, mas nós nos esquecemos das mãos de quem recebemos.
O triste é quando nós podemos fazer isso com Yeshua. Também, nós não devemos, mas nós podemos. A pessoa que faz o bem, ela sabe o que fez. Só Yeshua sabe da dor que sentiu, dos seus pensamentos, antes de ir para o madeiro. E ele era, irmãos, ele era mais novo que eu. Eu tenho 34. E ainda fico na dúvida, né? Existe duas Torá dentro de mim, não é? Uma que me puxa para cá e uma que me puxa para lá. Shaul Hachalé diz, às vezes tento fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas Yeshua sabia o que ele queria. Ele tinha certeza. Eu falo por Oxantso, a gente está tão perto. E eu sempre faço uma alusão a uma pessoa que pesa 100 quilos lá, 120. E ela entra na academia e começa a perder peso, mas quando ela chega perto do peso ideal, é tão difícil de queimar as últimas calorias, irmãos. Você está lá na dieta, você está fazendo a mesma coisa, você está... Não seca. E a gente está tão perto, irmãos. É só uma gordurinha que a gente tem de queimar para chegar nessa estatura do varão perfeito. Aí vem alguém e chama para pizzaria, vão comer um hambúrguer. Não faça isso. Estou falando isso de forma espiritual, irmão. Você está no caminho, siga no caminho. Em nome de Yeshua. Não vai para o sanduíche, não vai para o madeiro, né? Ai, meu pai, quem entendeu, entendeu, né? A pessoa que faz o bem, ele sabe que fez. Yeshua tinha certeza, não é? E Yeshua, em sua juventude, no auge da sua força, ele levou muito a sério aquilo que estava escrito em Kohelet, não é? Eclesiastes 12:1a. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele fez isso com 30 anos, ele estava pronto, irmãos. As aspirações dele não estavam em se casar, ter uma casa, um meio de transporte, enriquecer. Aos 30 anos, ele iniciou o ministério emergindo e depois, jejuando 40 dias, enfrentou Satã sozinho no deserto. E eu tenho estudado um pouco sobre o deserto e eu tenho a máxima certeza, o Senhor, ele não tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Ele tirou o povo do Egito para levar para o deserto. Olha, deixa eles me adorar no deserto. O deserto é um lugar que a gente não gosta, é um lugar de passagem, é verdade, mas é um lugar que Yeshua sentiu fome, até para nos dar um modelo. O deserto é um lugar que a gente tem que sentir fome e sede da palavra do Senhor, porque é lá, quando aperta, que a gente vai buscar o Senhor e ver o que Ele quer para nós. É no deserto que isso acontece. Foi no deserto que Ele formou o povo dele. Não tenha medo do deserto. Aproveita o deserto como oportunidade de crescimento. Eu também não gosto, irmãos. Mas o Senhor sabe o que faz. Por que você está fazendo isso aí? Por que você está vivendo isso aí? Juliana fala para mim, crescer dói. Dói mesmo. É a minha esposa Juliana, não é? Morar Juliana. Perdão. Yeshua, vamos seguindo, não é? Mas depois que ele saiu do deserto, depois que ele enfrentou Satã, os malahim vieram servi-lo. Yeshua não pode se tornar para nós um herói esquecido, não para nós. Sem ele estamos derrotados, só por meio dele somos vencedores. Romanos 8:37. Em todas essas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio dele, não é esforço seu. As circunstâncias podem fazer qualquer pessoa ter um ato heróico, por estar no lugar certo, na hora certa, mas não foi assim com Yeshua, irmãos, não foi assim com ele. Yeshua sabia o bem que fazia, e mesmo assim ele fez por amor, ele nos conhecia, sabia quem somos, e isso não o intimidou. Mesmo assim ele fez por amor. Quando tiramos Yeshua da nossa equação, não comprometemos só o nosso sucesso, comprometemos a nossa vida. Não podemos deixar de lado de forma nenhuma, irmãos. Ele fez tudo por nossa eternidade. Ele moveu o mundo por nossa causa. Um herói esquecido. Um herói esquecido fez algo que caiu no esquecimento no passado.
Mas Yeshua não está no passado, ele está vivo à distância de uma oração, irmãos. Uma única oração pode mudar a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei o que o Rosh Carlos diria. Ele diria assim: Yeshua é a solução para o seu problema. Yeshua não importa o seu problema, ele é a solução. Então, em vez de você ficar correndo para lá e para cá, corra na direção certa. Em vez de você se prostrar diante de uma depressão, não sei o que você tem vivido, diante de uma enfermidade, eu não sei o que você tem passado. Se prostre diante de Yeshua. Ele tem a solução para você. Faça igual aquele menino. Se tu queres, podes. Podes curar-me? E eu tenho certeza, ele vai dizer, eu quero. Quando eu esperei ser curado, seja curado. Em nome de Yeshua. Em judeus messiânicos, irmãos, Hebreus 13:8, Yeshua, o Messias é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não deseja um relacionamento de herói esquecido com você. Em Lucas 22:19, também pegando um pedaço de matzá, ele disse a brachá, né, provavelmente Hamotz Lechem, que a gente faz aí, partiu e dando a eles disse, isso é o meu corpo, que será dado por vocês, façam isso em memória de mim. Não é uma mensagem de alguém que quer ser esquecido. Faça a memória, lembra dos meus sofrimentos, mas também vai lembrar da minha glória. Ele deseja ser lembrado, por isso ele pediu ao Pai que enviasse a Ruach HaKodesh. Yohanan 14:26, João, não é? Mas o conselheiro, a Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, lhe dará tudo. Isto é, lhe farás lembrar de tudo o que eu disse. Deixar que ele faça parte da nossa equação não é um favor, é uma honra. É honra, irmãos. Um sinal de santidade. Não é perda de tempo. É um investimento. Um dever leal. Quantas vezes nos lembramos do que ele falou ou fala, fez ou faz em nossos dias? Será que a gente tem reconhecido o que ele tem feito? O Terrilim 9, verso 1 disse assim: agradeço o Eterno de todo o meu coração, falarei de todas as suas maravilhas e proezas. Você só vai falar das maravilhas e proezas se você der valor. Se você reconhecer o que ele fez ou faz. E ele faz por amor, não é obrigação. O sol nasce todos os dias. Por amor, não é obrigação. Para finalizar, não é? A Ruach HaKodesh nos convida para abrir as escrituras em Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29. Se vocês quiserem abrir as escrituras, Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29. Alegro-me nos sofrimentos atuais por conta de vocês. Completa em mim, em minha carne, o que falta às aflições do Mashiach, Yeshua, a favor de seu corpo, a comunidade messiânica. Tornei-me servo das boas novas, porque Deus me concedeu este trabalho para benefício de vocês. O trabalho torna plenamente conhecido a mensagem de Deus, o segredo oculto por gerações e eras, mas agora foi esclarecido ao seu povo, separado para si. A ele Deus quis dar conhecer entre os não-judeus a glória e a riqueza desse segredo. Ele é o Mashiach em união com vocês. Olha o segredo aí. Ele está dentro de você. Nisso reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, proclamamos, advertimos, confrontamos e ensinamos a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos tudo tendo alcançado o objetivo, em união com Mashiach. Por isso, eu trabalho, esperançando-me,
com toda a energia que atua em mim com poder. Só para confirmar isso aqui, eu gostaria que vocês pudessem até olhar depois em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2. Portanto, uma vez que o Machia sofreu fisicamente, armem-se também do mesmo propósito. Pois todo aquele que sofreu fisicamente rompeu com o pecado, com o resultado de que ele ele viverá o restante da vida terrena, não mais controlado pelos desejos humanos, mas pela vontade de Deus. O segredo foi revelado, irmãos. Yeshua está unido conosco. E esta é a esperança da glória. Yeshua em nossa vida é o poder do Pai. Quanto dele está em nossas vidas hoje? Que possamos diminuir para que ele cresça. Que sejamos cheios do Mashiach. Que sejamos fortalecidos para representá-lo em amor. Este é o nosso chamado. Shavuot Tov. Senhor, em nome de Yeshua, nós agradecemos, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra transformadora, que o Senhor possa ser lembrado em nossas vidas todos os dias, Yeshua. A cada situação que a gente tenha enfrentado, o Senhor já enfrentou, não importa o que a gente passe, o Senhor passou. O Senhor tem a resposta certa para as nossas perguntas. Nos ajude a caminhar convencido disso, acreditando que o Senhor tem o poder de mudar a nossa história. Seja um herói lembrado na minha história. Que a minha vida possa representar de alguma forma quem o Senhor é para mim. Trabalha, Pai, nas minhas dificuldades. Eu confesso, ainda tenho muitas dificuldades, mas o Senhor é poderoso e não se intimida. Então toma, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, que eles possam reconhecer que tem jeito. Em nome de Yeshua, tem jeito. E assim o Senhor deixou a Seudat Mashiach, que nós possamos saborear o corpo e o sangue. E que hoje, Pai, essa Seudat Mashiach seja transformadora. Que as pessoas possam sair daqui, Pai, de um jeito diferente. Que seja saúde, que seja força, que seja esperança, mas que também seja amor. Que seja mais vontade de conhecer e de servir. Em nome de Yeshua, que assim seja.